Após essa breve incursão na cosmologia, voltemos ao átomo. Como mostramos, a estrutura atualmente aceita do átomo é de um núcleo e uma nuvem de elétrons ao seu redor, sendo que a massa dos elétrons é muito pequena, aproximadamente 1 sobre 800 do núcleo de hidrogênio, que possui um próton e um nêutron. Esses elétrons, então, comportam-se como partículas quânticas, ou seja, a sua localização não pode ser determinada com certeza. É definida pela probabilidade de estar em um determinado lugar num dado instante. Assim, a fronteira externa de um átomo pode ser assimétrica, considerando-se naquele instante as probabilidades iguais ou maiores que 95% de cada elétron se encontrar numa determinada posição. O átomo possui a massa do seu núcleo, praticamente. A massa dos elétrons é muito pequena. Entretanto, suas cargas elétricas são equivalentes. Assim, um átomo estável possui a mesma quantidade de elétrons que de prótons no núcleo. Normalmente, em um átomo existe a mesma quantidade de prótons e nêutrons. Quando a quantidade de nêutrons é diferente da de prótons, o átomo chama-se um isótopo, que é uma variação do elemento original, mas ainda possui a mesma quantidade de prótons e elétrons. Exemplos de isótopos são o carbono 12, que é estável, e o carbono 14, que é radioativo. É utilizado para medir a idade de determinados elementos ou objetos. Como o átomo interage com o meio ambiente e também com outros elementos, pode perder ou ganhar elétrons. Nesse caso, o átomo passa a ser chamado de íon, que pode ser positivo se perder elétrons ou negativo se ganhar elétrons. Um íon é um átomo ou uma molécula com carga diferente de zero. Os elementos químicos possuem moléculas formadas por átomos. O mais simples elemento é o hidrogênio, que é formado por um próton, um nêutron e um elétron. Sua molécula, entretanto, é constituída por 2 átomos. Já o hélio, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, sua molécula é constituída por apenas um átomo. As moléculas podem ser formadas por diferentes elementos combinados. Por exemplo, a água, H2O, que significa que contém 2 átomos de hidrogênio, H, e um átomo de oxigênio, O. O ácido sulfúrico, H2SO4, é formado por 2 átomos de hidrogênio, H2, um átomo de enxofre, que em latim é sulfo, do S, e 4 átomos de oxigênio. Uma ligação química é uma atração duradoura entre átomos, íons ou moléculas, que permite a formação dos chamados compostos químicos. A ligação pode resultar da força de atração eletrostática entre íons de carga oposta, como nas ligações chamadas iônicas, ou através de compartilhamento de elétrons em ligações covalentes, ou seja, 2 átomos compartilham o mesmo elétron. Por exemplo, o sódio, com o símbolo Na, nátrio em latim, possui um elétron na camada externa e tem a tendência de perder esse elétron, transformando-se em um íon positivo, que escrevemos como Na+. Por outro lado, o cloro possui 7 elétrons na camada externa de valência, que é mais estável, com 8 elétrons, e portanto tem a tendência de absorver um elétron para se estabilizar, tornando-se um íon negativo, Cl-. Esses 2 íons tendem a se combinar facilmente no sal, NaCl, uma molécula estável. Em física atômica e química quântica, a configuração eletrônica e a distribuição de elétrons de um átomo ou molécula em orbitais atômicos ou moleculares. No primeiro nível de energia, o único orbital disponível para os elétrons é o orbital 1s. Mas no segundo nível, assim como o orbital 2s, existem orbitais 2p. O orbital p tem a forma de 2 balões idênticos ligados ao núcleo.
O orbital mostra onde há 95% de chance de encontrar um elétron em particular. A chamada camada de valência é a última camada da distribuição eletrônica. Normalmente, os elétrons pertencentes à camada de valência são os que participam de reações químicas, pois são os mais externos. Por exemplo, uma molécula de oxigênio em sua camada de valência possui 6 elétrons e tende a absorver 2 para se tornar estável. Como esta molécula é constituída por 2 átomos, esses compartilham 2 elétrons na última camada, assim cada um pode contar 8 elétrons nesta camada. O oxigênio, além de ser importante na respiração dos seres vivos, tem ainda mais uma função de importância para nos proteger da radiação solar. Na alta atmosfera, o oxigênio recebe radiação ultravioleta do Sol, que pode partir a molécula de O2 em dois átomos. E esses, por sua vez, tendem a se combinar com outros, formando o ozônio, que contém 3 átomos de oxigênio. É bastante eficiente na absorção da radiação ultravioleta do Sol, protegendo então o planeta. A camada de O3 é chamada de ionosfera. Com isso, nós concluímos essa exposição do átomo, que começou analisando os modelos atômicos e termina agora mostrando a ligação ou o papel dos átomos na química.